Estamos de volta. Eu abro este bloco chamando a sua atenção para um assunto muito importante: declaração do imposto de renda do produtor rural. O Canal do Boi recebeu várias mensagens de produtores de todo o Brasil com muitas dúvidas. E o repórter José Cunha conversou com uma especialista para poder esclarecer todas essas questões. Acompanhe aí. Flávia, considerando os contribuintes que exploram a atividade rural, quem são aqueles obrigados a apresentar a declaração? Cunha, há 8 possibilidades na legislação que determina se o contribuinte, produtor rural ou não, tem obrigação de entregar a declaração de imposto de renda. Dentre essas 8 possibilidades, uma delas é específica para o produtor rural. Aquele produtor rural que recebeu receita igual ou superior no ano calendário 2020, R$ 142.798,50 deve apresentar a declaração. Também deve apresentar a declaração aquele produtor rural que pretenda compensar em 2020 ou no futuro prejuízos acumulados no próprio ano de 2020 ou anos anteriores, também tem a obrigação de apresentar a declaração de imposto de renda deste ano. Perfeito. E como que se apura o valor tributável da atividade rural na declaração? O rendimento tributável da declaração de imposto de renda específico no que diz respeito à atividade rural, ele é composto por total de receita bruta, descontados das despesas de custeio ou despesas de investimento. O valor positivo deve ser submetido à tributação através da declaração de imposto de renda. O que deve ser lançado como receita e despesa pelo produtor rural? As despesas pessoais do fazendeiro podem ser consideradas? Boa pergunta. Muitos nos questionam sobre esse tema. Em linhas gerais, de forma genérica, a receita é o resultado, é o produto da venda da atividade rural, os produtos vendidos ou até mesmo os equipamentos alocados como sendo da atividade rural. Por outro lado, as despesas são aquelas consideradas necessárias para o custeio da exploração ou para a manutenção dos ativos. Então, se as despesas pessoais do fazendeiro podem ser classificadas como despesas necessárias para a atividade, essas sim podem ser consideradas como abatimento da receita bruta para se achar o valor a ser oferecido à tributação através da declaração de imposto de renda. E se o proprietário da fazenda alugar parte do imóvel para pastagem ou alugar maquinário, a receita será tributada como resultado da atividade rural? Essa receita específica de aluguel da pastagem, máquinas, equipamentos, ela não é considerada como sendo de atividade rural. Nesse cenário, o contribuinte deve oferecer à tributação essa renda em separado daquela receita da atividade rural, e essa receita está sujeita à tributação mensal. Se quem pagou a receita foi uma pessoa física, o contribuinte deve oferecer a tributação através do imposto de renda mensal obrigatório, comumente conhecido como carnê-leão. Se foi uma pessoa jurídica, já vai haver a retenção direta do imposto na fonte. Flávia, ainda sobre esse assunto, nós temos uma dúvida de um telespectador que nos foi enviado aqui ao canal do Boi, o Osmar Aparecido da Delanese, lá do Paraná. Ele quer saber como declarar nota fiscal de pagamento recebido do arrendamento de terras pelo arrendatário. Como que o dono declara essa nota? O dono, na condição de arrendador da terra, ele tem o mesmo papel de quem está alugando a terra. E, portanto, essa renda gerada por conta do arrendamento, ele não vai ser considerado como de exploração da atividade rural. E a venda de produtos da atividade rural mediante emissão de nota fiscal em atendimento à legislação estadual. Isso descaracteriza a condição de produtor pessoa física? Não. Se o produtor rural já encaminha o produto da atividade rural direto para um abatedouro, por exemplo, no cenário de gado, isso não descaracteriza a condição dele de produtor pessoa física, mesmo que ele faça, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal em atendimento à legislação estadual. Então, ele
a despeito da emissão da nota estadual, ele deve compilar todos os dados e preencher o campo específico na declaração de imposto de renda da pessoa física com os dados da exploração da atividade rural. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seguro rural. Como lançar os pagamentos desse seguro, do seguro rural, feito pelo produtor? As despesas consideradas como despesas necessárias, tal como eu já coloquei antes, podem ser abatidas da receita bruta resultante da exploração da atividade rural. Então, a despesa de seguro, se necessária a exploração, ela pode ser considerada como uma despesa dedutível. Por outro lado, se for o momento de receber o seguro, porque aconteceu o evento ali estabelecido, esse rendimento vai ser tratado como rendimento isento e não tributável na declaração do contribuinte. Flávia, e como é que se lança as parcelas pagas para o financiamento de investimentos na atividade rural? O financiamento ou empréstimo no cenário de atividade rural, ele tem 3 lançamentos distintos que a gente tem que observar. O primeiro é, uma vez tomado o financiamento, há uma dívida e, portanto, na data base de 31 de dezembro de cada ano, eu preciso lançar o saldo desta dívida na seção de dívidas e investimentos constantes da declaração de atividade rural. O segundo lançamento é que, se eu obtive o financiamento ou empréstimo para aquisição de um novo ativo para exploração da atividade rural, esse ativo deve constar da relação de bens e direitos da atividade rural na seção específica da declaração específica para a atividade rural. E, por fim, o terceiro lançamento importante é que a prestação paga é considerada como uma despesa de custeio e, portanto, na medida em que houver o pagamento dessa prestação de empréstimo ou financiamento, eu posso fazer o lançamento correspondente na seção de despesas dedutíveis para abatimento da minha receita bruta, para, por fim, apurar o valor tributável. Como é que o produtor pode atualizar o valor de compra da fazenda declarado no anterior? Boa pergunta, Cuia. É uma pergunta que a gente sempre recebe dos nossos clientes. E, de fato, hoje, com base nas regras vigentes, eu só posso fazer aumento do custo de aquisição da minha terra na medida em que eu fizer benfeitorias que não foram computadas na atividade rural. Então, eu construí uma sede, eu reformei a sede, por exemplo. Então, todas aquelas despesas que não foram destinadas para exploração, para custeio, para manutenção da atividade rural, eu posso ativar, eu posso aumentar o custo da terra. Fora esse cenário, Certo. o contribuinte, com base nas regras atuais, não pode fazer aumento do valor. Tá certo, Flávia. Olha só, eu te agradeço muito pela sua entrevista. Conversei aqui com a Eu que Flávia agradeço. Fernandes, da